leitores assíduos do Evangelho conforme escreveu Mateus. Esse texto, irmão, é um texto sinótico, porque nós encontramos ele nos outros evangelhos, e ele tem semelhanças, ele tem similaridades do texto. Porém, eu achei interessante a proposta e a interpretação de Mateus. Mateus, conforme o seu nome é Levi, coletor de impostos, estava Levi assentado na coletaria de impostos, e disse Jesus: segue-me. Então, ele agora sendo discípulo de Jesus, ele sendo agora evangelista, ele foi contemporâneo de Jesus, ou seja, ele viveu durante o período do chamado do ministério de Jesus. Ele começa agora a relatar, a trazer declarações e a trazer narrativa do chamado, do ministério, da missão de Jesus, do preço salvífico lá na cruz do Calvário. Então observe que no capítulo de número 7, versículo 28, Jesus está concluindo o seu discurso, e a Bíblia diz que a multidão admirou-se na sua doutrina. Então observe que não tem como acontecer um crescimento espiritual se não houver ensinamento da palavra de Deus. Capítulo 15, versículo 7 de João diz assim: se vós estiveres em mim, e se minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiserem, e vos será feito. Então, Jesus, ele crescia em graça e em conhecimento. Certa feita ele disse: o meu povo erra por não ter conhecimento. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus sempre deixou claro que nós precisamos, para crescer, para desenvolver no âmbito espiritual, nós precisamos aprender a sua palavra, nós precisamos adquirir conhecimento. Então, os doutores da lei, escribas e fariseus, se admiravam com a sua doutrina e se admiravam com a sua autoridade, porque todas as vezes que Jesus estava ensinando, ele tinha autoridade, né? Todos ficavam perplexos, todos ficavam atentos, atônitos à mensagem de Cristo, porque as palavras direcionadas e as palavras provenientes de Cristo, ela tocava o coração, ela tocava a alma, de fato. Então, depois que ele ensina o povo, ele vai para o monte, e nós bem sabemos que monte é lugar de preparação. Todas as vezes que Jesus ele queria realizar uma obra em especial, uma obra específica, ele ia para o Monte das Oliveiras, porque monte é lugar de oração, monte é lugar de preparação. Ele está no monte, logo após que ele desce do monte, ele realiza uma grande obra na vida daquele leproso. Então eu entendo perfeitamente que Jesus está cumprindo a sua missão, Jesus está no exercício do seu chamado, pouco tempo, mas ele quer aproveitar. Então, conforme fala capítulo 61 do profeta Isaías, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, ele me enviou para apregoar aqueles que estavam presos e cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então ele está pregando, ele está apregoando, ele está ensinando, ele está curando, ele está libertando, ele está realizando a vontade do Pai. E por onde Jesus passa, acontecem muitos sinais, muitos milagres, muitas maravilhas. E logo agora ele deseja em seu coração entrar em Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma cidade estratégica, era um polo sociopolítico e econômico, considerado a cidade marítima. E logo no texto eu acho interessante que quando ele chega em Cafarnaum, o centurião se aproxima dele. A Bíblia diz que Jesus chegando, se aproxima dele um certo centurião de Cafarnaum. A coisa que eu acho interessante, irmão, é que é glorioso poder estar na casa de Deus. Parece que eu tenho a impressão e a sensação, aleluia, que hoje estamos vivendo um tempo tão difícil de escassez, que parece que nós temos que estar chamando, convidando, muitas das vezes cansando, e fazemos o convite, e parece que o povo não tem mais, pastor, prazer em estar, não tem mais prazer, não tem mais desejo de estar na casa do Senhor. Mas você está no melhor lugar do mundo, você está em Betel, você está na casa de Deus. O salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele aleluia. Disse: vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 lá fora. Aleluia. Observe que Jesus entra em Cafarnaum. Não é Jesus que vai até o centurião, é o centurião que se aproxima dele, irmão. Glória a Deus, é nós que precisamos de Jesus, não é Jesus que precisa de nós. Mas por causa da sua bondade, da sua misericórdia,
Ele nos salvou. E alguém fala aí, eu aceitei Jesus, não foi Ele que te aceitou primeiro antes de você aceitar Ele. Aleluia. Parece que eu tenho uma impressão e tenho uma sensação que parece, irmão, que Jesus está numa posição que é, aleluia, é Ele que precisa de nós e não nós dele. Mas a Bíblia diz, capítulo 15, versículo 5 de João: sem mim nada podereis fazer. Aleluia. É nós, irmão, que temos, aleluia, que estar, aleluia, prontos e dispostos a ir atrás de Jesus. Somos nós, aleluia. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Somos nós que temos que se aproximar de Deus, irmão. Somos nós que temos que entrar, aleluia, no âmbito espiritual, na oração, no clamor, no jejum, na consagração. Somos nós que temos que ir adiante dele pedindo a sua graça, a sua bondade e a sua misericórdia. Aleluia. Mas parece que hoje vivemos em dias e momentos que parece que é Jesus que depende de nós. Aleluia. Parece que nós estamos vivendo uma situação e um tempo. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia diz que, capítulo 4 de Timóteo, haveria tempos, nos últimos dias, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, que não queriam mais, aleluia. Parece que a palavra de Deus está sendo barganhada, parece que a palavra de Deus está sendo vendida e comerciada. O povo não sente mais desejo pelas coisas de Deus. Mas nessa noite o Senhor vai, aleluia, te avivar aqui, e Ele vai colocar no teu coração desejo pelas coisas de Deus. Ele vai colocar o desejo pelas coisas espirituais. Ah, como é bom estar na casa de Deus, irmão. Aqui é o lugar onde Deus fala, aqui é o lugar onde Deus se revela, aqui é o lugar onde Deus se manifesta, aqui é onde Deus opera. Ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. É aqui, irmão. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não permita que ninguém mude a trajetória. Deixa eu falar algo para alguém aqui, pastor. Hoje eu posso sentir a graça de Deus. Aleluia. Alguém diz assim: você não precisa estar todo dia na igreja, não vai atrás disso aí não, porque isso não vem de Deus. Você precisa sim estar na casa de Deus. Você precisa sim estar aos pés do Senhor, orando, buscando a Deus. Continue, não pare, não dê ouvido, não permita que ninguém. Uma vez Deus usou o vaso e falou para mim: não permita que ninguém mude a tua trajetória, irmão. Porque tem pessoas que não eram nem para estar aqui nessa noite, mas o Espírito Santo de Deus trouxe quantas e quantas perguntas, questionamentos, indagação, mas foi Deus que te trouxe, porque aquele convite que você recebeu não foi de Deus, mas Deus te trouxe aqui para falar contigo face a face, dizendo: esteja na minha presença. Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser prefeito. Nós temos que procurar, aleluia, pelo resplendor da sua presença, brasa de fogo se acende. Nós temos que procurar estar na presença de Deus. Aleluia. Eu fico maravilhado como é bom estar na casa de Deus. Ele se aproxima. Observe que Jesus não faz acepção de pessoas. A posição sócio, porque ele era um centurião. Centurião de cá fora não era um homem, um soldado romano, uma autoridade, um homem de responsabilidade, um homem que estava acima de muitos. Ele era um homem que tinha posição na sociedade, sociopolítica e econômica. Mas observe que quando ele chega perante Jesus, observe que Jesus não trata ele indiferente, pelo contrário, Jesus o recebe. Nem tampouco o centurião o trata indiferente por causa da sua posição, porque, irmão, essas coisas diante de Deus não é nada. A posição sociopolítica, econômica, social não quer dizer nada diante de Deus. Isso não significa nada diante de Deus. Porque quando ele olha para a alma, olha para o coração, olha para a sua intenção. 4:24 de João fala sobre isso aí. Aleluia. De Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda no teu coração, porque deles que procede a saída para a vida. Quando o profeta Samuel foi lá, Deus disse: vai à casa de Jessé o Belamita, pois eu tenho me provido de um rei. Aleluia. Aí ele começa a ver os filhos bonitos, o belo não é esse, não é esse. Aí o menor estava lá no campo pastoreando ovelha. Aí Deus fala no coração do profeta dizendo: eu não sou como o homem atenta para a aparência, mas eu sim olho para o coração, eu olho para a alma. Deus não está preocupado, irmão, se eu prego ou não prego, se eu sou uma pessoa que tem eloquência, se eu tenho tripidez, se eu tenho teologia, se eu sou uma pessoa que tem uma sociedade um destaque. Deus não está preocupado com isso. A preocupação de Deus, irmão,
sincero diante dele, é que nós tenhamos o coração voltado para ele, é que nós tenhamos o coração contrito e quebrantado diante dele. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. Aleluia. O Senhor não olhou, aleluia, para o centurião diferente como se ele tivesse alguma posição, pelo contrário, ele o recebeu. Deus não é Deus que faz acepção de pessoas, ele olha todos. A Bíblia diz que ele olha, os céus é a sua morada, aleluia, e a terra é os cabelos dos seus pés, e ele contempla todos os moradores da terra como que gafanhoto. Deus não olha, aleluia, para a aparência, Deus não olha para o financeiro, Deus não olha para o aquisitivo, Deus não olha para o social, ele olha para a tua alma, para a condição da tua alma. De que adianta o homem inteiro ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta o homem, aleluia, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus tem compromisso com a sua alma e com a sua salvação, aleluia. Então ele não trata. E observe que o centurião de Cafarnaum, rogando-lhe, ou seja, ele suplicou. A palavra rogar significa pedir incessantemente. Eu acredito que ele teve uma atitude e uma iniciativa. Então a própria posição dele não atrapalhou e não interferiu com que ele se aproximasse de Jesus. A posição social dele não atrapalhou que ele se aproximou de Jesus, mas a primeira oportunidade que ele teve, suplica. Oh, irmão, nessa noite é noite de oportunidade. Como que nós não atentaríamos para uma tão grande salvação? Será que você pode se colocar na posição do centurião? Mesmo você sendo uma posição social, mesmo você estando em destaque, estando em mérito, mesmo você galgando uma posição social, mas será que se você ver Jesus, você vai fazer que nem um centurião de Cafarnaum, vai se humilhar e vai suplicar ao mestre? Nessa noite Deus te convida a suplicar, nessa noite Deus te convida a se humilhar. Desce a casa do oleiro, porque lá eu te farei saber as minhas palavras. Nessa noite é noite de se humilhar mediante a sua presença, aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Ele suplica, ele clama, ele pede incessantemente. Ele diz: Senhor, aleluia, o meu criado jaz em casa paralítico violentamente. Mas sabe qual que é a resposta de Jesus para ele? Eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que significa isso, irmão? Entenda e compreenda perfeitamente nessa noite que Jesus sempre estará disposto a fazer. Aleluia. Fale para alguém aí: Jesus sempre estará disposto a fazer. Jesus não pergunta, não questiona, não indaga. Ele não quer saber da situação, ele não quer saber da circunstância, ele tampouco quer saber dos fatores de impossibilidade, se tem ou não, se pode ou não, se está ou não, se é outono ou se é inverno, se é alto ou se é baixo. Ele pergunta: eu irei lá, ele darei saúde. Você não entendeu nessa, mas se você tivesse entendido, você glorificava a Deus. É como se Deus estivesse dizendo que o querer e o efetuar é dele, a vontade permissiva é dele, a vontade soberana é dele. E não cai uma folha sequer se Deus não permitiu. Cai se as ervas, se as folhas, mas a palavra de Deus subsistirá eternamente. É como se ele estivesse dizendo para alguém: o querer é meu, e ninguém pode impedir, ninguém pode atrapalhar, ninguém pode parar, ninguém pode reter, ninguém pode impedir o querer de Deus. Ele falou assim: não foi ninguém, foi ele próprio. Eu falei: eu vou lá e vou dar saúde. Aleluia. Foi Deus que quis, irmão. E quando Deus quer, quando Deus está no negócio, ninguém pode parar, ninguém pode atrapalhar, pastor Damião. Ninguém pode atrapalhar a ação de Deus. Gamaliel entendeu, mesmo ele sendo doutor da lei, ele falou assim: não, peraí, teve alguém que se levantou contra essa obra, logo ele caiu, ele não conseguiu prosseguir. Teve outro que se levantou contra a obra, ele caiu também. Mas se essa obra for de Deus, ela vai crescer. Se esse negócio for de Deus, ela vai prosperar. Se Deus estiver nesse negócio, e eu tenho aqui, como profeta de Deus, autoridade mediante a sua palavra, para dizer que essa obra vai crescer sim, ela vai prosperar sim, porque Deus está nesse negócio. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Alamai, glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo que o querer é dele, a determinação é dele, a operação é dele, o milagre é dele. Aleluia. O Senhor dos exércitos determinou que pôs invalidará. Se as suas mãos estendidas está, quem pôs fará voltar atrás. Ei, a vara de Arão vai florescer, porque alguém está perguntando, está questionando, mas Deus escolheu também Arão, e a vara de Arão vai
nada pode atrapalhar, pode parar o querer do Senhor. Aleluia. O Senhor dos exércitos manda dizer para alguém que é Ele que vai fazer. Não é da tua forma, não é da tua maneira, não é do teu jeito, viu, irmão? É do jeito dele. É do jeito dele. É do jeito dele. É o Senhor que vai fazer. E Ele vai te dar a resposta. Não vai demorar muito. O Senhor vai trabalhar nesta causa. Ele vai entrar. Aleluia, com uma grande provisão, com uma grande providência. Sai da frente. Ainda que o profeta Balaão se levante para querer falar mal contra algo, ele não vai conseguir. Ele vai dizer: aleluia, esse povo não. Eu não consigo, esse povo não. Esse povo é chamado, esse povo é escolhido, esse povo é separado, esse povo é lavado, esse povo é remido. Não existe maldição contra o povo de Deus. Glória a Deus. Eu estou Aleluia. sentindo uma graça de Deus aqui muito grande. Eu irei e lhe darei saúde. Então Jesus estava dizendo, de certa forma, que nada pode atrapalhar a ação dele, a operação dele, o querer dele. E quando Deus tem um plano com alguém na face da terra, não adianta fugir. Não adianta fugir. Você pode fazer igual Jonas, se esconder lá dentro do barco, mas Deus vai lá no barco te encontrar. Não adianta você se esconder diante da face do Senhor, porque o Senhor já está com os olhos fitos diante de ti. O Senhor já está olhando para tu. Então ele disse: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Então o centurião traz agora uma das maiores, extraordinárias respostas que alguém poderia dizer. Ele disse: Senhor, respondeu o centurião, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz-eu apenas uma palavra, e o meu criado que está lá, aleluia, ele será curado. Para mim, ele não consegue chamar, ele não consegue pegar Deus de surpresa, porque Deus ele é autossuficiente, autoexistente, ele é soberano, ele é supremo. Mas ele consegue, com a sua ação, com a sua atitude, com a sua iniciativa, ele consegue deixar o coração de Jesus alegre. Aleluia. Foi uma coisa tão tremenda e tão maravilhosa que ele disse: não, Senhor, ele se humilha de tal maneira, pastor Damião. Ele disse: eu não sou digno. Eu também sou soldado responsável. Eu tenho pessoas que eu falo vai e este vai. Eu também sou uma autoridade, mas eu não sou digno que tu vá na minha casa. Diz apenas uma palavra, e o meu servo que está lá, ele será curado. Sabe o que significa isso aqui, irmão? Significa atitude, significa fé, significa iniciativa. Aleluia. Porque uma palavra vindo do inferno, ele pode te destruir, mas uma palavra vindo do trono de Deus muda todo o curso da história. Aleluia. Você pode pegar essa palavra aí? Uma palavra vindo de Deus para a tua vida muda toda a tua vida. Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus disse para Jó: darei resposta para ti e para os teus amigos. Uma palavra vindo de Deus, irmã Rosa, muda toda a história, muda toda a ação, muda toda a história. Aleluia. Uma palavra que vem de Deus. Mas o que ele falou, o que Deus falou, o que importa é o que Deus falou. Parece que nós temos mais medo e confiamos mais no homem do que em Deus. E o que Deus falou? E o que Deus disse? E o que Deus determinou? O que importa é a palavra de Deus, irmão. É a palavra de Deus, é a última palavra, ainda será do Senhor na tua vida. Aleluia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, Deus há de condenar. E Deus manda dizer: a última palavra ainda será dele. Deus disse para Marta: Marta, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Parece ser impossível, mas Deus é especialista na causa impossível. A última palavra ainda é de Deus. Capítulo 4, versículo 12 do livro de Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 gumes, e é apta para discernir pensamento e intenções do coração. Eu sei que houve, eu estou pregando para pessoas que têm, aleluia, sobre a sua vida um trauma no coração, aleluia, tem uma ferida na alma por tantas palavras negativas que você ouviu, que você não consegue se levantar, você está prostrado, aleluia. Mas Deus falou para Jeremias: eu irei aos grandes e falarei com ele. Aleluia. Você está prostrado, irmão, porque se tem uma coisa, pastor Damião, que deixa a pessoa frustrada, são palavras negativas. Observe para aqueles espias: eles foram lá, estavam debaixo de uma promessa, mas quando eles voltaram, eles viram tudo lá, viram aquela riqueza, aquela glória, aquela majestade, mas eles viram também um gigante. E quando eles chegaram lá, o que foi que eles falaram? A terra é boa, Moisés, como falar?
De fato, manda leite e mel, mas tem gigante, esquecendo da promessa. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, cheio do Espírito Santo, ele disse: ei, calma aí, ainda não acabou não, ainda há esperança. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra que manda leite e mel. Você já parou para pensar e para imaginar nessa noite o que é que Deus pensa de você? Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Nessa noite Deus fala comigo, é noite de restauração, é noite de restituição, e melhor ainda, é noite de renovo, é noite de Deus renovar promessas, planos, projetos, aleluia. Até o término do final dessa campanha, você vai ver a tão grande mão de Deus. Ainda não acabou não, ainda há esperança para a árvore que for cortada, ainda há esperança. O profeta Abacuque disse: ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, as vacas das malhadas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Será que você pode fazer igual a Abacuque hoje? Será que você pode se exaltar? Será que você pode exaltar nesta noite o Deus Todo-Poderoso e se alegrar no Deus da sua salvação? Observe que Jesus se maravilhou ouvindo isto e disse: em verdade vos digo, que nem em toda Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Ele desenvolveu dentro do seu coração uma fé extraordinária. Em toda Israel, o próprio Jesus dá testemunho dele, dizendo: eu não encontrei tanta fé em Israel, no qual eu encontrei o centurião. Jesus se maravilhou. Ou seja, será que você pode deixar nessa noite o coração de Deus alegre? Será que você pode, irmão? Por um minuto você pode deixar o coração de Deus alegre? Fala assim: Senhor, eu sei que eu sou pequeno, mediante esse problema, mas Tu é maior que tudo, Tu é o dono de tudo, Tu é o dono do ouro e da prata, Tu é o Deus da provisão, da providência. Tu pega o arco, corta a lança, queima os carros do fogo. Tu é o Deus Todo-Poderoso. Tu se revelou para Abraão dizendo: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Tu é o Deus que se revelou para Moisés da sarça ardente, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Não te aproxime de cá, Moisés, porque esse lugar em qual tu pisou é terra santa. Ele é o Deus que fez promessa para Jacó, Ele é o Deus que fez promessa para Davi. Quando Davi estava lá chorando, clamando a Deus na caverna de Adulão, Deus se apareceu para Davi dizendo que daria a vitória, dizendo que confundido, envergonhado seriam aqueles que pleiteiam mal contra ti. Será que Jesus pode nessa noite, irmão, se alegrar de você? Será que Ele pode? Será que você pode de fato alegrar? Eu vou descer aqui embaixo, está muito gostoso. Será que você pode nessa noite, com a sua iniciativa, por um minuto agora, desenvolver no seu coração uma fé sobrenatural? Será que você pode agora, humanamente falando, não espiritualmente falando, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, porque Deus pega as coisas loucas, as vis e as desprezíveis para aniquilar as que são, porque a pregação da cruz é loucura para os que creem. Então, para nós que cremos, para nós que acreditamos na salvação, parece loucura, mas tem coisa boa de Deus vindo aí, tem novidade de Deus vindo aí, tem novidade de Deus acontecendo aí. Deus precisa nessa noite, levante a mão, Deus precisa nessa noite desenvolver no seu coração uma fé diferente, pastor Damião. Uma fé, eu vi o pastor Damião aqui pulando, me alegrei, porque isso aí é algo movido pelo Espírito Santo de Deus. E parece que ele sentiu, eu disse: vai ser difícil pregar hoje, aleluia, vai ser difícil pregar hoje, mas Deus deu graça, Deus deu sabedoria. Será que você pode agora, por um minuto, em seu coração, deixar Deus mover a sua alma, mover o seu coração? Irmão, precisamos ter fé, irmão. Nesses últimos dias, Deus não conta com covarde, aleluia. Os covardes e os medrosos que voltam, Deus está, levante a mão pelo amor de Deus. Deus está levantando nessa noite um grande exército, um exército de guerreiros, pastor. Deus está levantando, pastor Damião, homens corajosos e mulheres corajosas que não se entregam, que não se vendem, que não se prostra, que não barganham o evangelho. Eles estarão incumbidos dessa missão, porque Deus não tem prazer na alma que recoa. Deus não tem prazer naquele que põe a mão no arado. Irmão, tem galardão de Deus para a tua alma, tem galardão de Deus para ti, porque você perguntou para o Senhor: Senhor, o que eu vou ganhar com isso? Deus manda te dizer que Deus não deve nada para ninguém. Ele paga e paga dobrado.
agora. Oh, aleluia. Você pode desenvolver uma fé sobrenatural, porque a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza das coisas que se esperam. Então, você precisa, irmão, ter iniciativa. Aleluia. Ei, Deus está mandando dizendo para alguém. Você pediu para ele direção, você pediu para ele orientação, você não pediu para ele tática e estratégia de como proceder. Ele manda dizer: você precisa tomar uma atitude. Você precisa se levantar como arauto do Evangelho. Você precisa se levantar com postura naquele lugar. Você precisa se levantar como torre. Deus disse para Jeremias: eu te coloco como muro de bronze, como porta de ferro sobre as nações de Israel, para falar, para pregar, para apregoar. Ei, irmão, acabou o tempo de nós servir de tapete. Nós não fomos servidos para ser tapete, nós fomos servidos para ser cabeça. Nós somos cabeça, porque Jesus nos colocou em uma posição. Nós somos sacerdote real, nação santa, povo adquirido para a realização de uma grande obra. Deixa Deus desenvolver uma grande fé no teu coração. Deixa Ele mover a tua alma. Deixa Ele mover o teu espírito hoje. Se entrega, se entrega. Não fica pensando nesse preceito humano, pastor Damião, nesse dogma religioso. Não. Nessa noite é igual para fazer igual aquela mulher com aquele vaso de nardo. O óleo era precioso, mas quando ela viu Jesus, ela pegou e derramou o vaso. E alguém até questionou: ei, mulher, o que está fazendo? E Jesus falou assim: deixa ela, porque ela está me preparando para aquele grande dia. Hoje é noite de quebrar o protocolo, quebrar o paradigma. Aleluia. Se entrega nessa noite, porque Deus quer mover no teu coração uma fé extraordinária e uma fé sobrenatural. Eu quero pedir com a permissão do pastor que a igreja venha aqui na frente. Ora mandagachai, lihandagassuri mihandahai. E ainda em toda Israel eu não vi tão grande fé, uma fé tão sobrenatural. Ele conseguiu com a sua atitude alegrar o coração de Jesus e deixar o coração extremamente alegre. E Jesus falou para ele: seja conforme a tua fé. Ou seja, Jesus transferiu para ele a responsabilidade. Irmão, deixa eu, antes de fazer essa oração aqui, para falar algo aqui que Deus comunicou aqui agora. Tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para nós fazer. Eu estou sentindo uma glória, pastor Damião. Eu estava orando ontem de 10 horas da sessão aqui, e quando o Senhor falou, ouvi primeiro o anjo da igreja, porque comunica primeiro ao pastor. Eu me alegrei, porque parece que quando o Senhor falou, Deus bateu o martelo lá em cima. Tem coisa que não é para nós fazer, é para Deus fazer. Que lindo que está acontecendo aqui. Você não pode colocar a mão onde Deus está operando, onde Deus está trabalhando. Porque você diz assim: qual a força do meu braço? Não. Dá um abraço nessa irmã aqui, irmão. Dá um abraço nela aí. Existe uma graça. Não está constrangida não, irmão. Constrange não, tá? Isso aqui é Deus. Deixa Deus trabalhar da forma dele na tua vida. Porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e faremos menção do nosso Deus. Então você precisa deixar Deus trabalhar. A gente muitas das vezes queremos ensinar ao Senhor a trabalhar, e Deus sabe fazer. Ele faz como quer, da forma que quer, Ele usa quem quer. Ele sabe trabalhar, Ele sabe operar. Nós precisamos, enquanto você não deixar, irmão, pega aquela criança lá, pega essa criança, tem algo lindo aí, Ele manda agachar. Levante-o, ele. Existe um abraço de Deus na alma. Lá em cima. Seja profeta, irmão. Seja profeta. Seja profeta. Seja profeta. Ai, que lindo. Levante agachar. Nemiaçui. Nerracablaçui. Nerrai. Então Deus está dizendo assim: seja feita conforme a tua fé. Deus transferiu para o profeta a responsabilidade que não era de Deus. Tem coisa que é para Deus fazer, mas tem coisa que é para você fazer. E o que é para você fazer, Deus não pode fazer. Lá, mãe, Deus já falou contigo, filha. Lá, manda agachar. Deus já falou contigo, o teu coração. Aquieta o teu coração, porque está inquieto o teu coração. Acalma e descansa. É da agachar. Porque nesta luta, nesta prova, e nesta laborabaca, é mistério. Tu não vai entender, tu não vai compreender. Já vem aqui, já faz um dia pedindo uma resposta para Deus. E Deus hoje marca o encontro contigo. Lava cachada, vai. Deixa eu fazer da minha forma. Deixa eu fazer da minha maneira. Porque a forma de Deus sempre será mais linda. Eu vou orar, irmão. Eu vou orar. Levante a mão assim, levante a mão assim.
almas aqui. Deus vai manifestar, pastor Daniel, uma fé tão grande que alguém vai te procurar e vai dizer, pastor, assim, porque o Senhor está orando em prol de mal, e porque Deus me confirmou, porque onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. E alguém vai te procurar e dizer, pastor, realmente tu estava orando, Deus me mostrou, viu, irmã? Deus mostrou para a senhora, lá manda Gassai, Deus mostrou para ela, lá manda eu vou, foi ou não foi, irmã? Lá manda, Deus mostrou para ti. Alguém olha para ti e não entende, mas Deus te mostra. E tu acha que é coisa tua, mas não é Deus. Olha que linda, irmã. Olha que linda. Alguém abraça ela aí. E ela até pensa que é algo dela, pastor. Mas não é não, é Deus comunicando. E Deus até falou com ela sobre o algo, sobre determinado algo. Então faça, irmã, porque é de Deus. Deus já te mostrou. Ele já te deu uma tática. Olha que uma graça aí. Olha que uma graça aí. Para tu saber que eu sou Deus que falo. Toca em ti agora, mulher, para tu saber que eu sou o Senhor. Eu toco nos teus nervos, toco no teu sangue, para tu saber que eu sou o Senhor. Eu não mudei, sou o mesmo. Para tu saber que eu sou o Senhor, te visito. Olha aí. Lá vai, show. Pode deixar, não é graça, é presença. Deus pode visitar ela agora. Deus vai. Eu estou sentindo que Deus vai desenvolver uma fé sobrenatural. E alguém vai dizer, pastor, eu estou feliz, eu estou alegre. Quantas vitórias eu não recebi em prol desta obra, em prol deste trabalho, meu irmão. Continue sendo fiel a Deus nessa obra, porque é através daqui, irmão, que Deus vai te abençoar. É através dessa obra aqui que Deus vai te dar muitas vitórias. Ai, meu Deus, desceu, pastor. Desceu uma graça. Que agora chamando, olha aí, calabracei, mão de ouro que assai. Eu não sei, eu vi palavras, eu vi letras. Na mão, Deus tem um propósito contigo muito grande. Eu não sei se tu é professora, mas eu vi letras e palavras. Aonde eu sou, mas Deus tem um plano contigo, e é com palavras e é com letras. Eu não sei qual é o teu plano e o teu propósito, mas Deus me mostra isso. E Deus te chamou e te escolheu para ensinar. Eu não sei qual o desejo do teu coração, mas Deus vai te honrar. Nesse propósito, neste negócio e nesta causa, Deus ele vai te honrar. Porque aí nessa semana tu perguntou para o Senhor, Pai, o que será de mim, meu Senhor? Eu preciso de algo, eu preciso de um toque, eu preciso de um mover, para tu saber que Ele é Deus. Tu está preocupada com a situação lá do outro lado. Parece ser impossível para ti, mas Deus manda dizer assim, que eu vou surpreender na terra. Levante-o. Dá um abraço nela aqui, Alguém dá um abraço nela aqui, alguém dá um abraço. Para não. Deus está descendo uma graça aqui. Deus está descendo uma unção. Ai, meu Deus. Deus está descendo uma graça, Pai soberano. Espírito Santo de Deus. Eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou pequenino. Senhor, mas eu te peço, eu orei a ti, pedindo a tua graça, pedindo a tua misericórdia. Eu te peço aqui, Senhor. Eu sou pequenino, Pai, muitas das vezes desprezado em muitos lugares, mas eu vim aqui com sinceridade de coração, com verdade, com interesse. Se é verdade isso que eu estou falando, se é verdade isso que eu estou pregando, eu te peço a manifestação do teu Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, abraça. É noite de abraço, é noite de renovo, é noite de encontro, é noite de Deus arrancar a ferida, é noite de Deus restituir o coração de alguém. Vai tocando o Espírito Santo de Deus, vai tocando, Pai, toca nos teus filhos agora pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que aconteça um grande renovo, Pai, aviva a tua obra no meio dos anos, ó Pai. Senhor, vai tocando agora, vai aprender, irmão, vai aprender grande para acontecer aqui ainda. Deus está fazendo um grande mover aqui ainda. Deus ainda requer mais de alguém. Deus está dizendo, choro. Pode louvar, irmão, pode louvar. Pode louvar que Deus é da tua boca. Pode louvar que Deus é da tua boca. Olha o que Deus faz quando louva. Existe uma glória de Deus aqui, existe uma unção de Deus aqui, existe uma autoridade de Deus aqui, e Deus está visitando. É noite de
renovo. A minha esposa